Hoje eu tenho um tema bastante interessante que Deus ha puesto em meu coração. É um inimigo de la excelência. E eu puse o título da palavra Prisa, um inimigo de la excelência. Diga assim, prisa, um inimigo de la excelência. Vou ler um texto base para ter como base para a palavra. 2 Samuel 4:4 diz assim: Jonatán, hijo de Saúl, tinha um hijo lisiado o paralítico de los dos pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó a Jezreel, y su nodriza o su niñera lo tomó y huyó. Y sucedió que cuando huía apresuradamente, o otras versiones dice, con el apuro, el niño se cayó y quedó cojo. Y él se llamaba Mefiboset. ¿Cuántos conocen ese texto aquí? Levanta las manos. ¿Cuántos já leyeron esse texto aqui? Bueno, basicamente aqui tu vês um niño de 5 anos. Ele é hijo de Jonatán, neto de rei Saúl. E ele era cuidado por uma niñera. E houve um dia que vino uma persecução. E nessa persecução mataram, aqui está dizendo, mataram a Saúl e mataram a Jonatán. Ou seja, le mataram o papai e o abuelo. E aí essa niñera, pressionada por la situação, também como responsável de cuidar desse niño, desse muchachito de 5 anos, dijo, tenho que huir. Pero saliendo, a Bíblia diz que ela salió com muita prisa, apressuradamente, e esse niño caiu. E aí adelante, toda sua vida ha cambiado de aí adelante. Mefiboset nunca mais foi o mesmo. Quem conhece a palavra de Deus sabe que a partir desse dia em adelante, ele começou a caminhar por el piso, ele foi maltratado por muitas pessoas. Mais adelante, quando Davi quer restituir a ele possessões, ele disse, eu não tenho mais valor que um perro morto. Ou seja, isso não foi só um trauma físico, mas foi algo, uma prisão emocional. Então, aqui estamos vendo de que a prisa de uma pessoa, o apuro de uma pessoa, causou dano grandíssimo na vida de outra pessoa. Estou seguro que isso não foi só difícil para ele, mas também estou seguro que essa niñera cargou uma culpa a vida inteira de haver salido com tanta prisa e passa por esse momento inesperado e agora tem um desastre que sucedeu. Que é o que eu aprendo com isso e quero que tu preste atenção. A prisa hace isso muitas vezes. Nós pensamos que estamos caminhando para adelante, mas em realidade caminhamos hacia atrás. Então, o problema é que nós vivimos em um mundo muito acelerado. O mundo de nós é um mundo apurado, com prisa todo o tempo. Quizás tu nasciste em uma casa que todo mundo era acelerado, que todo mundo era, vamos, 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 rápido. Todo mundo agitado, acelerado. E isso também causou em ti ter esse coração agitado, acelerado, e todo tem que ser com prisa todo o tempo. A geração de nós hoje vive um síndrome que é o síndrome do pensamento acelerado, que é que mais informação do que uno logra processar. Ou seja, toda essa crise vem porque nós vivimos em um mundo que não para, um mundo com muito mais informação do que nós podemos suportar. Muitos não logram nem concentrar-se muito em nada porque sempre estão acelerados. Tu coloca um niño para fazer uma atividade mais tranquilita e não pode. Por quê? Porque está acostumado a estar acelerado. Então, vivimos momentos e dias, e quizás sua família vive anos, onde a prisa passou a ser parte do dia a dia de muitas pessoas. E nós nem percebimos que a prisa é um inimigo da excelência de espírito. Vamos dizer, por exemplo, uma das mídias sociais que mais cresce é o TikTok. Que é o TikTok? São uma mídia social que as pessoas colocam vídeos aí de segundos. De que uno pode mirar um momentico e passa o dedo e já vê outro, vê um momentico e passa. Se o vídeo é de 1 minuto, meu irmão, isso é mortal. A pessoa diz, não, 1 minuto de vídeo é demasiado. Então, há uma geração que está crescendo que todo tem que ser rápido, Tu tem que passar uma informação em segundos, porque 1 minuto é muito. E tu pode dizer, não, graças a Deus, pastor, essa coisa de TikTok não faz parte de minha vida. Não, tranquilito. Quantos aqui têm o WhatsApp? Levanta as mãos, por favor. Levanta um pouquinho mais alto.
O WhatsApp inventou um botãozito, meu amado, que é velocidade 1.5 e velocidade ¿qué? 2.0. Aí a pessoa recebe um mensagem e vê, o mensagem é 3 minutos, diz, não, sou mortal, 3 minutos de minha vida. Não, coloca a velocidade 1.5, coloca a velocidade 2.0, e se tuviera a velocidade 4.0, colocava também, meu amado. Porque é muito tempo. Então, sem querer, nós outros vamos vivendo com todo muito apurado, com muita prisa. Tu pode pensar nessa ninheira e dizer assim, que mulher mais irresponsável, como deixa cair um ninho assim e danha a vida desse ninho. A geração de nós outros não é incomum que tu escute que papás deixaram um ninho adentro de um auto cerrado e depois, quando regressa, o ninho está morto porque estava tão caliente que matou. E tu diz, como saiu e se olvidou de um ninho atrás? Porque estão apurados, porque é tanta prisa no coração que nos hace perder a noção. E a prisa é assim, ela é inimiga de la perfeição. Diga assim, la prisa é inimiga de la perfeição. E haciendo um paralelo também, eu quero dizer que a prisa é inimiga de la excelência. O que significa prisa? Significa apressurar algo, precipitar-se, ser impulsivo, atuar sem reflexionar, reaccionar sem la devida cautela. Então, há que entender que prisa é diferente de velocidade. Velocidade não é malo, são duas coisas diferentes. Ou seja, quando tu vas a um médico, por exemplo, a um doutor, e tu chegas a esse local, tu queres ser atendido com certa velocidade. Mas quando o doutor te veja, ou o cirurgião venga a hacer a cirurgia, tu não queres que ele tenha prisa. Tu queres, oye, haga com calmita, toma seu tempo, não quero que tu te apures. Então, queremos velocidade em ser atendidos, mas quando é para hacer algo, nós não queremos que haga com prisa. A mesma coisa quando tu vas a um restaurante. Tu queres chegar aí e ser atendido com certa velocidade, que te siente rapidito. Mas quando chega a comida, tu não queres um mesero em cima de ti dizendo, oye, coma rápido que necessito a mesa, apúrate. ¿Cuántos les gusta isso? Não. Então, se entenda que velocidade é uma coisa, prisa é outra. Hoje, por exemplo, eu vim para Miami manejando a mais ou menos 75, 80 milhas por hora. Isso é certa velocidade, mas sem prisa nenhuma, tranquilo. Vindo dentro do tempo, com cautela. Então, se entenda que velocidade, rapidez, habilidade, todo isso é bueno, isso não é malo. Nós outros somos seres humanos capazes de fazer coisas com certa agilidade, com certa habilidade, pero com cautela, sabendo o que estamos fazendo. Isso é bueno. Então, podemos ser velozes e prestar atenção no que estamos fazendo. Quantos dizem amém aqui? Amém. La prisa é outra coisa. La prisa é uma atitude interior no coração que não te deixa nem pensar bem. Não te deixa nem raciocinar. É como uno vai manejando por el trânsito e não vê placa nenhuma. Sigue adelante, passando a placa, sem ver as consequências de lo que estamos fazendo. Perdemos coisas importantes. La prisa traz a ideia de uma falta de preparo, de desorganização. Então, prisa não é bueno para nadie. Para nadie. Quando nós vemos Provérbios 19:2, diz assim: el alma sem ciência não é buena, e aquele que se precipita ou aquele que se apresura, peca. Tu tens esse versículo aí? Vamos ler juntos, 1, 2, 3. El alma sem ciência não é buena, e el que se precipita, aquele que se apresura, peca. Que é o que ele está dizendo? Se uno vive apurado, se tem prisa todo o tempo, isso pode transformar-se em uma trampa e te pode levar a pecar por malas decisões, por não ter cautela, por não pensar, por não considerar, e sai acelerado e com prisa, te pode levar a pecar. Provérbios 14:29 diz assim: el que tarda em airar-se tem muito entendimento, pero el de espírito apresurado hace ressaltar la insensatez, ou mostra muita insensatez. Então, quem vive deprisa também mostra ser, ou ensina a ser uma pessoa que é insensata muitas vezes. Ou seja, a Bíblia habla de muitos temas que nós devemos ter cuidado com a prisa. Prisa em querer enriquecer-se, prisa em el hablar, prisa em airar-se, prisa em responder. Ou seja, todo que nós hacemos, se não tomamos cuidado e hacemos com prisa,
pode transformar-se em uma trampa de diablo e nos hacer pecar e cair. Então, há que entender isso. Amém? Solo há bíblicamente uma prisa, que é uma prisa buena, que é a prisa de obedecer a voz de Deus. Diga assim, la prisa de obedecer a voz de Deus. Essa é a única prisa buena, a única. Salmo 119:60 diz assim: Vou a dar-me prisa, e sem tardança cumpriré com os tus mandamentos. Ou seja, isso é bueno. Vou dar prisa para quê? Para obedecer seus mandamentos. Salmo 119:60. Me dou prisa, outra versão. No tardo nada para cumprir tus mandamentos. Isso é um exemplo também na vida de Zaqueu. Zaqueu, na época de Jesus, era um cobrador de impostos. Sabia que Jesus ia passar por esse local. Então, ele sube em um árvore. E aí, trepado nesse árvore, ele escuta Jesus dizer algo. E diz em Lucas 19:5. Quando Jesus chegou a esse lugar, levantou a vista e lhe dijo: Zaqueu, apúrate e baja de aí, porque hoje tenho que passar a noite em tu casa. Zaqueu barrou deprisa e com muito gosto recebeu a Jesus. Essa prisa é buena. É abrir sua vida para Jesus, abrir seu coração para Jesus, abrir sua casa para Jesus. Essa é a melhor prisa que há. Quantos dizem amém aqui? Amém. Essa tem que ser acelerado mesmo. A outra é mala. Essa é a única que é buena. E também não ter prisa para obedecer a Deus, não ter prisa para obedecer uma direção do Senhor, deixar para depois, também é um inimigo da excelência. Então, também não podemos ser lentos em obedecer. Há um profeta de Deus que era Samuel. Samuel tinha uma instrução do Senhor dizendo: eu não tenho mais Saul como rei. Levanta-te e unge outro em lugar de Saul. Deus estava falando com Samuel de que já havia levantado em seu coração a Davi, pero Samuel deixou passar essa ordenança. Samuel é como nós decimos em espanhol, bicicleteava. Tu sabes o que é bicicletear? Tira para amanhã, tira para depois. Não obedeceu. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:1, diz assim: Um dia o Senhor lhe disse a Samuel: ¿Hasta quando vas a estar triste ou quedarte chorando por causa de Saúl? ¿No recuerdas que eu lo deseché como rei de Israel? Mejor, llena de azeite tu cuerno e ve a Belém. Aí vas a visitar a Yessé, porque um de seus filhos será o próximo rei de Israel. Isso era Deus confrontando Samuel. Samuel era um homem de Deus. É aquele chiquitito, muchachito que desde pequenito escutava a voz de Deus. Pero aqui escutou na instrução do Senhor e agora necessitou ser confrontado. ¿Por quê? Porque estava procrastinando em obedecer. Deus havia dado uma direção e ele deixou para depois. Só que esse deixar para depois, o que eu sei que tenho que fazer, en el cielo sona como desobediência. E se Samuel não obedeciera, eu estou seguro que Deus ia levantar outro profeta para poder fazer, porque Deus já havia dado uma palavra. Então, não podemos ser pessoas, meu amado, que temos essa falta de prisa em obedecer. Temos que ser pessoas que têm prisa em obedecer ao Senhor. Amém, meus amados? Tu recebes isso em seu coração? Então, quizás tu sabes de algo que está deixando para depois, sabes que é algo que tu tens que obedecer ao Senhor e está tirando para adelante, bicicleteando, tu não podes permitir que isso entre em seu coração, porque no cielo isso vai ser como desobediência. Agora vamos volver para essa prisa que é mala, lá que é inimiga. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que atuaram com prisa, atitudes apresuradas, e isso trajo graves problemas para eles. Aqui, quando vemos o texto base, onde Jonatán tinha seu filho, Mefibosete tinha uma ninheira, a ninheira lo deixou cair. Eu estou seguro que essa ninheira, quando saiu, presta atenção, apurada, com esse ninho, com muita prisa, ela não tinha nenhuma mala intenção. A intenção de ela era a melhor das intenções, que era que salvar, cuidar esse ninho. Lo que pasa é que boa intenção, mesclada com um coração que é apurado e com muita prisa, vamos equivocar-nos muitas vezes. Porque prisa é inimiga de la excelência. Então, alguém com boa intenção, pero que está apurada, que está com prisa, deixa cair coisas que não deveria cair. E assim é a vida de tantas pessoas. Muitas vezes, se eu começo aqui a conversar com qualquer um que está aqui, hoje, agora, muitas mulheres, muitos homens, sofrem as consequências hoje de uma atitude apressurada há anos atrás. Ou entrou em um relacionamento que não deveria porque estava muito apurado, muito apurada, com muita prisa. Não prestou atenção. Ou hizo um negócio que não deveria ser,
escuchou um vendedor endulçando a vida e não prestou atenção, foi com muita prisa e hoje sofre, hoje chora, hoje passa por as consequências de haver hecho alguma coisa com muito apuro. E aqui é o que passa. Ela, quizás com uma boa intenção, mas essa boa intenção querendo fazer muito rápido, mais do que deveria, traz um dano. E nós outros já sabemos que as consequências não foram só físicas de uma herida em las duas pernas, pero um trauma grandíssimo. Mefibosete, desse dia para adelante. Tu tens que entender que o nome Mefibosete significa derribado por la vergüenza. De aí adelante, Mefibosete passou a ser vergüenza todo o tempo. Muita gente se burlava de ele. A coisa foi tão séria que ele foi viver em uma cidade chamada Lodebar. E Lodebar significa lugar sem pasto. Então, se foi dañando o processo na vida de Mefibosete, porque um dia uma pessoa estava com muita prisa. Quantos papás não são tão apresurados, com tanta prisa, que dañam a vida de los hijos? Quantos filhos hoje não sofrem porque os padres são impacientes, são apresurados, não têm calma, não têm paciência nenhuma? Então, vamos criando famílias e situações onde muitas pessoas, por la prisa, sofrem. Aqui esse muchacho, ou esse homem, foi viver em um lugar sem pasto. Um lugar sem pasto, por quê? Porque passava vergonha todo o tempo. O que significa? Uma decisão passada lo hizo viver em uma vergonha, e nesse lugar de vergonha, levou a ele a viver em um lugar que não tinha nem alimento. Muitas pessoas, por uma decisão apressurada no passado, passam vergüenzas, passa vergonha no futuro. Aqui, sendo pastor aqui com vocês, como sou de Naples, hablar a verdade. Quantas mulheres ou homens também, pero vamos falar de mulheres que em uma decisão apressurada no passado se casou, pero não se casou com uma pessoa que deveria, ou se meteu em um relacionamento que não deveria por prisa, ou por lo que seja, e depois queda uma situação com um hijo, queda uma situação que é difícil, e tem que viver e batalhar sola, vem à igreja, vem aos caminhos do Senhor, e vê outras mulheres casadas, vê outra mulher com o marido, vê a mulher com os filhos, e siente mal, muitas vezes. É uma mamá solteira, vê todo mundo a coisa mais linda e mira a si mesmo e se siente mal. Não é para sentir-se mal, porque nós temos um esposo, o Senhor Jesus. Amém? Que nos cuida e que nos cuida e não vai deixar faltar nada. Amém, meus amados? De hecho, eu sempre hablo em Naples quando me refiro a essas mulheres que cuidam dos filhos solas, não são casadas, não têm um esposo na casa, trabalham 2 vezes mais. Ou seja, hacen mucho más a veces do que una que tiene todo arregladito. Pero el hecho es que ver un ambiente así, que parece que está todo mundo la cosa más linda, a veces hace esas hermanas sentirse mal. Às vezes há pessoas que se meteram em um relacionamento passado, ou hizo um negócio que não deveria, ou uma atitude no passado, que hoje sente vergonha de falar desse tema. Quando isso é solucionado no coração, nós superamos, glória a Deus, volvemos até um lugar de pasto, um lugar de alimento espiritual, e Deus hasta corre as heridas em nós outros sanadas para usar nossa vida para curar outros. O problema é quando isso não sucede, quando a vergonha queda no coração, quando o peso queda no coração e não é curado, então muitos se enojam com Deus. ¿Por que Deus permitiu? ¿Por que Deus não hizo nada? ¿Por que não sei o quê? E esses corações vão para um lugar sem pasto, vão para Lodebar. Aí é onde a prisa traz o maior dano, é quando uno não logra buscar en el Senhor forças para livrar-se dessas coisas do passado, que por la prisa nos traem danos, pero há alguns que superam. Amém, meus amados? Quizás tu estás aqui, tu já has superado tantas coisas de atitudes apresuradas. Pero aqui esse muchacho por muitos anos, esse homem por muitos anos vivia em um lugar sem pasto. O tema é que hoje dia nós somos cuidadores. Nós não só fuimos cuidados por alguém que muitas vezes nos cuidou com prisa, ou com atitudes apresuradas nos hicieron sofrer. O ponto é que muitos de nós já cuidamos agora de pessoas, ou já cuidamos de uma igreja, já cuidamos de um grupo de edificação, cuidamos de um ministério, cuidamos de vidas, cuidamos de um negócio. Tu eres um cuidador. Algo Deus te ha dado para cuidar. O ponto é, tu eres uma pessoa apressurada, prisa a ser parte dessa casa, dessa vida. Se é assim, tu tens que entender que quizás tu vas deixar cair por el caminho coisas que não deveria cair por causa da prisa. E o dano é grande. O dano é grande. Quantos padres, meu amado, não vivem com prisa, trabalhando em um trabalho, 2 trabalhos, e chegam a casa acelerado, não tem tempo para os filhos? A conta vai chegar um dia. E tu dices, ¿por quê? Por la prisa.
¿Cuántos hombres de Dios que quieren acelerar los procesos de Dios, quieren ser usados por Dios? Dios tiene un llamado para mi vida, para las naciones, para la luna, para los planetas, para todos los lados, y tengo que salir volando, y por la prisa, deja caer familia, deja caer hijos, deja caer una cantidad de cosas, que sin eso no hay más nada. Entonces la prisa de querer acelerar las cosas puede también traer una pérdida de dejar caer por el camino cosas que no deberían caer. Y ahí muchas veces vamos a sufrir vergüenza en el futuro por causa de la prisa que tenemos hoy. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tengamos excelencia en esa área. Amén, mis amados, ¿cuántos dicen amén? Deus não tem um lugar sem pasto, um lugar para nadie estar enojado e triste com Deus, endurecido, com raiva de Deus. Por el contrário, nós temos que despertar hoje. Se a prisa me está levando a esse lugar, nós vamos terminar com isso agora, em nome de Jesus. E não há pressão da vida, nem pressão da gente, nem situação inesperada que me vá fazer ir a um lugar sem pasto. Em nome de Jesus. Amém? Jesus foi igualmente como nós pressionado por situações para querer acelerar os processos. Jesús fue presionado por las situaciones, Jesús fue presionado por su propia familia. Mira lo que dice Juan 7:1 en adelante. Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Entonces Jesús estaba en un lugar, Galilea, y no quería ir a ese otro lugar, porque Jesús sabía, me quieren matar allá en esa ciudad. Versículo 2. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos, familia, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea. Pero Judea, ¿dónde querían hacer qué con Jesús? Matarlo. Pero los hermanos quieren apresurar a Jesús. Vamos para Judea. ¿Sé por qué? Para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Já que haces estas coisas, manifiéstate a quem, meu amado? Al mundo. Em outras palavras, sea famoso Jesus. Essa cosita aqui de estar em Galileia não serve para nada. Vamos para Judeia, que a Judeia é mais acelerada. Judeia, a coisa é candela, rapidito tu vai estar conhecido. Tu ministério vai volar. 5. E é que nem sequer seus irmãos creíam em quê? En ele. Ou seja, quem está tratando de acelerar a Jesus, nem crê em Jesus. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, para mí, el momento aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles eso, se quedó ¿dónde? En Galilea. Entonces entienda, aquí hay gente diciendo, apresúrate Jesús, tú estás muy lento. Vamos allá para Judea, que Judea la cosa es caliente. Judea es más prominente. Rapidito tu ministerio va a volar, tú vas a ser famoso, manifiéstate al mundo. Eso es presión. Presión de familiares, presión de un sistema religioso, presión. ¿Y cuántos de nosotros no somos presionados en una empresa? Vamos, 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 hay más, e vamos. Quantas pessoas não são pressionadas em um ministério? Quantas pessoas não são pressionadas por si mesmo, se cobram a si mesmo? E aqui Jesus tem alrededor de ele familiares dizendo, vamos, acelera el processo, tu estás muy lento. E muitos que nos pressionam, meu amado. Entenda que muitas vezes nem quizás estão alinhados com o que Deus está fazendo em nossas vidas. Eles não vivem a realidade que nós vivimos em Deus, pero nos apressuram. Às vezes jefe te chega para apressurar, para poner pressão em ti, e nem sabe as lutas que tu está passando em sua casa, em seu matrimônio, com seus filhos, e não é momento de acelerar. Então, há muitas pessoas que nos querem acelerar, pero não estão alinhados com o que Deus está fazendo. Então, aqui há conselho dizendo, vamos, 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 pero eles não sabiam que muita gente queria matar a Jesus naquele lugar. E Jesus disse, ustedes podem ir, para ustedes não vai passar nada. Não estão perseguindo ustedes, pero a mim, sim, Jesus se protege. E ele disse, se ustedes querem ir, vaya. Eu não vou. É interessante que quem queria apressurar nem crê em Jesus, e nem percebe que Jesus
tenía una amenaza de muerte en Judea. No le interesa nada, no presta atención en la vida de Jesús. Y muchos te quieren apresurar a ti, ni presta atención en su vida, le interesa su casa y su familia. Solo quieren que tú aceleres, solo quieren que tú produzca más. Pero un buen consejo de un hombre de Dios y de mujer de Dios es, cuéntame tu historia, déjame entender. Porque para algunos quizás es el momento de acelerar, pero para otros quizás es el momento de desacelerar. ¿Cuántas veces yo ya senté con personas y ya escuché consejos, por ejemplo, a una hermana que tiene hijos, que el consejo era, desacelera, senão tu vas a perder su familia? Y para otras no, para otros el momento era, mi hermana, salga de la casa un poquito, encuentra un part-time, porque si no te va a volver loca en esa casa, necesita acelerar un poquito. Entonces Dios no es un Dios en una cajita que es la misma regla para todo el mundo, es un Dios que escucha cada situación, y Jesús no es aquel líder que dice, yo no voy, nadie va. No, Jesús dice, yo no voy, pero ustedes pueden ir. La presión sobre ustedes no es la misma sobre mí. Y eso es sabiduría, es saber conversar, es saber dar un buen consejo, no es la misma palabra para todo el mundo. Y aquí nosotros vemos Jesús diciendo, yo no voy. Aunque Judea es más prominente, aunque tiene más estructura, es más visible, hay todo ese tipo de cosas, pero ese corazón de ir acelerando el proceso de Dios, para mí no conecta los cables, no siento paz, yo no voy. Entonces Jesús obedecía a la voz de Dios. Jesús no obedecía el movimiento de la gente ni de la cultura. Diga eso, Jesús obedecía a la voz de Dios, no de la gente ni de la cultura. Entonces él no tiene problema ninguno de decir, vayan ustedes, acelera su vida, yo no voy. Às vezes nosotros miramos ministérios e pastores e tu dices, esse pastor não para, esse tipo viaja manhã, tarde e noite, predica 4 serviços, hace não sei o que, não sei o que, não sei o que, e uno quizás mira e diz, ai, eu predico em um serviço solo, já estou cansado. Não, meu amado, cada um tem sua estrutura, cada um tem sua maneira que pode aguantar. Não há problema nenhum de tu mirar outra família que está acelerada demasiado e a tua está em uma estação um pouquinho mais lenta. Tu não tens que mirar essa vida, essa família acelerada e dizer, tenho que ir também, estou quedando para trás. Não, às vezes tu não suporta. Às vezes tua estrutura não suporta. Às vezes nosso ministério, outras igrejas não suportam e algumas uma suporta. E dia quizás nós vamos suportar. Pero o ponto é caminhar no tempo de Deus. Jesús dijo, no es mi tiempo, yo no voy cuidar mi corazón. Entonces son momentos diferentes que Jesús sabía hablar de manera al momento de cada uno. Como yo dije, muchas veces Dios tiene un consejo para uno, acelera, y Dios tiene un consejo para otro, desacelera. En ese momento para Jesús lo más importante era desacelerar, y Jesús sabía desacelerar. Jesús sabia quando deveria descansar, Jesús sabia quando deveria sair de meio da multitud, Jesús sabia onde deveria estar e onde não deveria estar. E isso é tão importante, meu amado, porque sempre vai haver propostas para que tu vuele, vá lejos. E tu tens que saber quem tu eres em Deus. Às vezes, se volar tão rápido vai matar sua vida, vai matar sua família e não vale a pena. Então, desacelerar tem um preço, tem um custo. Quem desacelera, muitas vezes lo hace porque está vendo algo maior, está vendo uma recompensa que desacelerar é bueno. Assim sucedeu com Moisés. A Bíblia diz em Hebreus 11:24, presta atenção. Por la fé Moisés, hecho já grande, rehusou ou renunciou de amar-se hijo de la hija del faraón, preferindo ser maltratado com el pueblo de Deus, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por maiores riquezas el oprobio de Cristo que los tesouros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En la recompensa. Diga assim, puesta la mirada, diga, en la recompensa. Bueno, quem conhece a Bíblia sabe que Moisés tinha uma vida prominente. Moisés quizás iba a ser aí faraó destacado, manejando uma nação grandíssima, poderosa, rica. E aqui está dizendo que ele renunciou todo isso. Quem conhece a palavra sabe que ele foi para um deserto, passou 40 anos em um deserto, em uma vida muito mais lenta, muito mais desacelerada. E tu disse, que loucura é essa, Moisés? Como tu deixa de volar assim e não agarra essa recompensa do Egito? Bueno, porque ele viu outra recompensa.
Él vio la recompensa de que era mejor andar con el pueblo de Dios en el tiempo de Dios, en el paso de Dios, de la manera de Dios, de que ir detrás de otros tesoros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Desacelerar la mirada en la recompensa. Tú solo vas a desacelerar. No es después que tú escuchas esa prédica y vas para la casa y dices, pastor Estefan dijo, yo voy a desacelerar. No, olvídate, eso no funciona. Tú solo vas a desacelerar si tu ves una recompensa en desacelerar. Em parar muitas coisas que podiam ser prominentes e dizer, vale mais a pena concentrar-me nessas coisas que são mais importantes do que viver acelerado. Então, tus ojos têm que estar na recompensa de desacelerar. Se tu queres desacelerar, solo colocando os olhos na recompensa. Quantos dizem amém aqui? Amém. Jesus dijo, eu não vou. Pero guess what? ¿Sabe lo que pasa? Los discípulos van. E imagínate tú, como dice el cubano, ¿quién aparece allá más tarde en la fiesta? Jesús. Mira aí, Juan 7:10. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue, ¿dónde? A la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Y otra versión en inglés dice, staying out of public view. Entonces Jesús fue al mismo local, la misma fiesta, onde los discípulos estaban, pero la propuesta de los discípulos era, enséñate al mundo, muéstrate al mundo, tú eres la cosa más linda, y él dice, no voy de esa manera. Jesús va después, pero va distante de la multitud, no abiertamente, lejos de los ojos del público. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno quería acelerar el proceso de Dios, el otro va como hijo de Dios. Él dice, yo no tengo que mostrar nada a nadie, yo no tengo que mostrar resultados para nadie, yo voy como hijo. Y llega como un hijo, se porta como un hijo, sin tener que ser aquel que iba a ser el tal y tal y tal, como muchos querían. Y muchas veces sucede así con nosotros también, mi amado. Dios nos quiere llevar a lugares, pero no para que tú seas la estrella, pero para que tú seas hijo. Y muchas veces tú vas a tener que ir fuera de la presión. Jesús fue en el mismo lugar, pero la motivación es otra. Sin exposición, fue humilde de corazón. Y ahí Juan 7:14, en la mitad de la fiesta Jesús va a hablar. Pero mira las palabras. A la mitad de la fiesta Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban, se admiraban y decían, ¿cómo es que este sabe de letras o sabe tanto sin haber estudiado? Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia, y otra versión dice, no hay injusticia alguna. Entonces, él va, pero va con el corazón correcto. La gloria es de Dios. Esas palabras que escucharon no son mías, esas palabras son de ¿qué? De Dios. Él lleva todo para la gloria de Dios. Y aquellos que lo querían matar, ahora se admiran. Ahora miran y dicen, ese tiene algo diferente. Porque estaba haciendo de la manera correcta. Y cuando hacemos de la manera correcta en el tiempo de Dios, Dios entra en la historia. Y hasta quien nos persigue y nos quiere matar, reconoce, aquí hay algo que es de Dios en ese corazón. Y Dios toca corazones aún que no le gustan de ti. Porque Dios es Dios y sabe transformar el corazón humano. Amén, mis amados. Y muchos que lo querían matar ahora están admirados. Que é o que eu aprendo, meu amado, em minha vida e em sua vida, sempre nós outros vamos ter rodeias, sempre. Sempre vai haver lugares melhores, lugar para acelerar, pero o ponto é, tua estrutura soporta. Tu casa, tu família soporta acelerar dessa maneira. Jesus sabia desacelerar. E sabia como portar-se, não tinha prisa. O que Jesus tinha era fé. Ele se movia por la fé que tinha en el Senhor. Amém, meus amados? E muitos de nós outros, quizás antes de conhecer ao Senhor, já venimos de uma vida, como eu dije, acelerada. Pero dia tu conheciste ao Senhor, recebiste ao Senhor em sua vida. ¿Sigue de la mesma maneira? Ou o Espírito Santo de Deus logrou desacelerar esse coração tuyo e hacerte uma pessoa mais equilibrada? É importante ter essa excelência de espírito. Um homem muito acelerado em la palavra de Deus foi Jacob. Jacob por muito tempo, muitos anos, foi um homem apressurado.
Jacob foi um homem que viveu querendo fazer todo em seu tempo, de sua maneira, e manipulava situações para que sucedieran como ele queria. Muitos de vocês aqui conhecem quantas manipulações e coisas ele fazia para que sucediera como ele queria, em seu tempo. Vivia com prisa, queria todo para ayer. Não pensava em las consequências. E que passa com Jacob? Sofreu muito. Sofreu persecuções, seu próprio irmão lo perseguia, seu suegro, todo mundo lo perseguia. Puro problema por onde passava por causa da prisa. Anos depois, esse homem, como muitos de nós outros que chegamos ao Senhor bem apressurado, esse homem tem um encontro com Deus. E ele aí se transforma de Jacob para Israel. Nesse encontro com Deus, ele é tocado por Deus, e ele nunca mais camina da mesma maneira, nunca mais. Era mais Jacob apressurado, mas ele teve que aprender a andar no tempo de Deus. Chega um momento que Esaú, seu irmão, queria encontrar com ele para solucionar um conflito de anos atrás. E quando se encontraram, depois de ir ajustar os corações, o irmão Esaú le dá uma proposta a Jacob, dizendo, vamos acelerar. E mira o que Jacob vai dizer, agora já é Israel, homem de Deus. Gênesis 33, 12. Luego dijo Esaú, vamos, pongamos em marcha, yo iré adelante de ti. Pero Jacob le dijo, mi Señor, sabe que los niños son débiles, y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se les fatiga, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi Señor adelantarse a su siervo. En otra versión dice, vaya adelante de mí, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mim e al paso de quem? De los niños, hasta alcançar a mi Senhor em Seir. Esse homem que teve um encontro com Deus em Peniel, que saiu aí marcado para sempre. Quem conhece a palavra sabe que ele correava de sua cadeira, não é mais apressurado. Mira a resposta que ele dá a seu irmão, família. Eu disse que muitas vezes quem quer acelerar nos é família. E ele disse a seu irmão, dizendo, por muitos anos eu fui acelerado. Pero agora os niños não suportam, mis animales não suportam, eu não vou, se eles não suportam. Se a estrutura de minha casa, de minha família, não suporta essa velocidade, dale tu adelante, glória a Deus, que Deus te bendiga, pero eu e minha casa vamos seguir pouco a pouco, en el paso del ganado, en el paso de los niños, porque la prisa não me vai deixar cair Mefibosetes por el camino, la prisa não me vai trazer pérdida, solo para agradar a gente. Quantos entendem o que estamos falando aqui, meu amado? Recebe isso em seu coração? Alaba, Senhor, aí com suas palmas. Glória a Deus por sua palavra, Senhor. O ponto é que se nós outros não desaceleramos, esté tranquilito que quem desacelera a ti é outra pessoa, é Deus. Deus nos frena e Deus sabe frenar bem. Nem que mande um ángel para que peleie contigo e tu peleia com o ángel, pero frenado tu vai sair frenado. O problema é que duele mais dessa maneira, amém? É melhor escutar, é melhor aprender. Pero esse novo Jacob, que é Israel, estava dizendo ao seu irmão, eu não vou mais ser assim, porque minha família não suporta, minha casa não aguenta esse ritmo, senão eu vou sucumbir. Eu vou pouco a pouco. De hora adelante eu vou dessa maneira. E esse Israel foi o que mais agradou a Deus, mais que Jacob. Esse homem com um coração mais lento para os homens, pero mais alinhado com Deus. Eu penso que quizás Jacob, por ser adulto, hasta suportaria caminhar lado a lado com seu irmão Esaú. Pero ele disse, eu puedo, pero minha família não. Às vezes tu eres um homem de Deus, uma mulher de Deus, e diz, eu aguento, eu puedo, eu vou, sim, pero tu família não. Ele está dizendo, eu vou, é o passo de los niños. Então, andar en el ritmo de nuestro rebanho nos ajuda muito a não sucumbir allá adelante. Amém, meus amados? E nos salva e nos livra de muitos dolores. Então, prisa é um inimigo de la excelência. Um inimigo de la excelência. E que Deus nos ajude a não ser assim. Temos que aprender a respeitar os processos, as estações que nós outros estamos. Amém? Huir da comparação e da pressão de outras pessoas. E fazer uma coisa, descansar. Diga assim, descansar.
hay que descansar. Hasta Dios descansó en el séptimo día. Y la Biblia dice que Dios no se cansa. Entonces, ¿cómo descansó? Para dar un ejemplo. Desacelera y descansa. La Biblia dice en Isaías 40:30, queria chamar a alabança, pode ir passando adelante para terminar, pero Isaías 40:30 dice assim: aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que dice? Isaías está diciendo, hasta quien ustedes piensan que no se cansa, hasta los muchachos que ustedes piensan que no se fatigan, hasta los muchachos que ustedes piensan que son fuertes, que pueden hacer lo que quieran, si hace todo apresuradamente, con prisa, se puede cansar, se puede caer, pero aquellos jóvenes, aquellos que se creen que son tan fuertes, aprende a esperar en el Señor. Aprende a renovar sus fuerzas en el Señor. Esos renuevan sus fuerzas todos los días como las águilas. Corren, pero de manera que agrada a Dios y no se cansa. Caminan y no se fatigan. ¿Eso qué es, mi amado? Eso es cuando Dios entra en la ecuación de nuestra vida y nosotros no movemos por opiniones y por presiones. Nosotros movemos en el tiempo del Señor. Entonces, nuestro descanso está en andar en el ritmo de Dios. Diga así, mi descanso está en andar en el ritmo de Dios. En ese lugar hay descanso porque es el ritmo que nosotros soportamos. Amén, mis amados. Y la Biblia dice que la bendición del Señor, hay un versículo que me gusta que dice, es la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y estar triste? Estar con una casa destrozada, de estar con una familia que no está unida, no sirve de nada. Y a veces nosotros estamos aquí apresurados, queriendo mostrar al mundo, mostrar a Doral, mostrar a todos, y Dios está diciendo, tú tienes que mostrar un corazón que me agrada antes de querer agradar al mundo entero. Pero muchas veces en la prisa nos cansamos. E aí é quando Jesus se acerca e diz, vengan a mim todos ustedes que estão cansados e agobiados, porque é em mim que ustedes encontram ¿qué? Descanso. Amém, meus amados? E eu queria trazer esse conselho a nós outros. Sempre vai haver rudeias acelerando, mas também vai haver homens e mulheres de Deus que sabem dar uma palavra de conselho equilibrado, donde esse conselho vale mais que ouro, como cantamos aqui, vale mais que tesouros e riquezas, porque não mira só o resultado, pero mira sua casa, sua família, sua estrutura e diz, lo mejor para ti é isso. Amém, meus amados? Esses são verdadeiros amigos, esses são gente mais cerca que um irmão, mais cerca que um jefe que não conhece sua estrutura, mais cerca de outras pessoas que estão cerca de ti, sabe o que sua casa suporta e vem outro de afuera e não sabe. E quando venga qualquer conselho acelerado, tu tens que entender, essa pessoa que me está dando esse conselho, conhece minha realidade em Deus? Está em sintonia com o que Deus está fazendo em minha vida? Porque se não está, pode ser um lindo conselho para ti, mas para mim não. Quanto recebem isso em seu coração aqui? Glorifica o Senhor com suas palmas aí. Aleluia! Vamos orar, ponte de pé. Quero orar por ti. Ponga sua mão em seu coração. Padre Senhor, nós outros escutamos sua palavra, tão poderosa, tão viva, tão eficaz, e quantas vezes nós outros, por la prisa, nos metimos em situações e em coisas que não deveríamos. Quantas vezes por la prisa deixamos cair lo que não deveria. Pero hoje, Senhor, queremos transformar nosso coração. Queremos chegar a ter essa excelência de Espírito, Jesus, que não é pressionado por multitud, não é pressionado por família, não é pressionada por um jefe, pero anda em seu tempo, anda com um coração agradável a ti, porque nosso descanso está em caminhar em seu tempo. Por isso, Senhor, perdona-nos de toda prisa, pero também não queremos ser lentos em obedecer o que o Senhor já nos ha hablado.
Queremos ser rápidos, Señor, en dejar que tú entre en nuestra casa, entre en nuestro corazón. No queremos dejar para mañana lo que es necesario obedecer hoy. Por eso también perdona si hay alguien aquí, Señor, que está dejando pasar mucho tiempo y no obedece su voz. Señor, queremos entrar en ese lugar de ser esos que andan, corren, pero no se fatigan. Por el contrario, renueves las fuerzas en ti siempre. Gracias porque tú has hecho eso. Gracias porque tú estás hablando con cada uno que aquí está. Yo estoy seguro, Señor. Y nunca más vamos a ser las mismas personas, Señor. Vamos a caminar en su tiempo. Nos acercamos a ti ahora, Jesús, porque en ti encontramos descanso para nuestra alma. Assim eu profetizo nesse lugar que assim será. Todos que estão agobiados, tristes, quizás por uma atitude apressurada. Padre, eu sei que tu estende hoje uma mesa para sentar. Estende, Senhor, um lugar de pasto outra vez, de comida, de cuidado, de abraço, de palavra, de alimento espiritual. Nós não queremos, Senhor, por la vergüenza, por la prisa, andar em um lugar como Mefibosete, em Lodebar, um lugar sem pasto. Por el contrário, Senhor, nós queremos estar cerca de Ti, um lugar onde há pasto e alimento espiritual. Esse é o melhor lugar que podemos estar. Por isso, habla com cada um que escute, Senhor. E se há algum que está triste contigo, eu pido hoje que seja restaurada a comunhão contigo, Senhor. Tu estende outra vez a mesa sobre esse irmão, sobre essa irmã, para que pueda sentar e comer de lo melhor, Senhor. E ser restituído. E no lugar dessa vergüenza, tu vas dar doble honor. Eu creio nisso, Senhor, em nome de Jesus. Em lugar de casas que passaram vergüenza, eu estou seguro que tu vas levantar essas casas para ser bendição em outras casas, em outras famílias. Porque tu eres assim, tu reescreves histórias. Alabado seja su nome.